Boa noite, professor. Hoje a gente vai falar sobre as revoluções inglesas. Bom, eu vou começar falando sobre os fatores antecedentes à Revolução. É, As revoluções inglesas, que incluem a Revolução Puriana de 1640, a Revolução Gloriosa de 1688, foram moldadas por uma combinação de fatores políticos, econômicos, sociais e religiosos, que se intensificaram ao longo do século XVII. Esses eventos não ocorreram de maneira isolada, mas foram resultado de um longo processo de tensões acumuladas entre diferentes segmentos da sociedade inglesa. Um dos principais fatores foi o crescente conflito entre a monarquia e o parlamento, sob os reinados de Jaime I e posteriormente de Carlos I. A coroa tentou impor uma forma de governo mais centralizadora e absolutista, inspirados nos modelos absolutistas das monarquias europeias como a França e a Espanha. Esses seis acreditavam no conceito de direito divino dos reis, que lhes concedia autoridade absoluta, sem necessidade de prestar contas ao parlamento ou à sociedade. Jaime I, por exemplo, já havia enfrentado resistência por parte do parlamento, mas foi durante o reinado de Carlos I que o conflito atingiu um ponto crítico. Carlos I, ao tentar governar sem convocar o parlamento de 1629 a 1640, um período conhecido como a tirania pessoal, agravou a insatisfação entre os nobres e burgueses, que viam suas prerrogativas políticas e economias ameaçadas. A crise financeira foi outro valor crucial. O governo de Carlos I enfrentava dificuldades para arrecadar fundos, principalmente devido às suas tentativas fracassadas de impor impostos sem o consentimento parlamentar. A insatisfação popular aumentou com medidas impopulares, como a taxa de navios, que deveria ser cobrada em tempos de guerra, mas foi implementada em tempos de paz, afetando não apenas as áreas costeiras, mas também o interior. A falta de recursos para manter o governo e lidar com as revoltas internas e externas, como a rebelião na Escócia em 1637, que forçou a Carlos I a convocar o parlamento em 1640, encerrando a tirania pessoal, iniciando um período de intensa confrontação entre os reis e os parlamentares. Além disso, o crescimento da burguesia, impulsionado pelo comércio e expansão colonial, também desempenhou um papel importante. Uma nova classe mercantil, que via no parlamento um defensor de seus interesses econômicos e políticos. Começou a desafiar o poder centralizado da monarquia, com o fortalecimento econômico da burguesia. O parlamento tornou-se um espaço de disputa entre a antiga nobreza, ligada à coroa, e os novos ricos, que tiveram uma participação mais ativa nas decisões do governo e na elaboração de políticos que beneficiassem seus negócios. E a combinação desses valores, a tentativa de imposição de um absolutismo real, a crise financeira causada pela má gestão fiscal de Carlos I, as tensões religiosas entre puritanos e anglicanos e a ascensão de uma burguesia desejosa de maior poder político, criam um cenário de instabilidade que comuniou nas revoluções inglesas. Agora eu vou falar dos puritanos. Primeiramente vou dizer quem eles eram. Eles eram cristãos que desejavam uma igreja da Inglaterra isenta de qualquer liturgia, cerimônia ou prática que não estivesse na Bíblia, com a base bíblica. Então, um contexto geral, contexto histórico. A Revolução Puritana, também conhecida como Revolução Inglesa, ocorreu de 1640 a 1660 e foi um conflito significativo entre os parlamentares e o rei Carlos I, que vai ter grande importância no marco histórico. As tensões surgiram devido a questões políticas, religiosas, sociais. Com os puritanos, um grupo reformista dentro do cristianismo, defendendo o maior controle do parlamento sobre o governo e a promoção de uma sociedade mais moral. Então, a gente pode dizer que as principais causas dessa revolução puritana é a falta de representação política, os altos impostos, as tentativas de Carlos I de governar sem o parlamento, de 1629 a 1640, alimentaram descontentamento. Além disso, a imposição de práticas religiosas anglicanas por Carlos I
provocou resistência entre os puritanos. Eles tiveram um início de conflito em 1642, que com a eclosão da Guerra Civil, os parlamentares, que eram os Roundheads, enfrentaram as forças leais ao rei, os Cavaliers. Guerra Civil, que a gente pode citar, é que a guerra teve várias batalhas importantes, como a Batalha de Naseby, onde as forças parlamentares venceram decisivamente. A execução de Carlos I, em 1649, após um processo controverso, Carlos foi executado, marcando um ponto histórico nessa tal revolução. A gente pode citar o protetorado de Cromwell. Oliver Cromwell assumiu o controle e estabeleceu a Commonwealth da Inglaterra, um governo republicano. Em 1653, tornou-se Lorde Protetor, governando até sua morte, em 1658. A gente pode citar que as consequências são: a Revolução Puritana levou ao aumento do poder parlamentar e a ideia de que o governo deve ser responsável pelo povo. Ela levou à questão do legado democrático. As ideias dos conflitos influenciaram para democracias posteriores, métodos democráticos. Influência religiosa, os puritanos tiveram um impacto duradouro na cultura e na sociedade inglesa, promovendo valores de ética e trabalho. Agora eu vou aprofundar mais um pouquinho na República Puritana de Cromwell. A gente falou do protetorado e agora eu vou citar a República. A República Puritana de Oliver Cromwell foi um período significativo na história da Inglaterra, caracterizado pela transformação política e social, que após a execução de Carlos I, que foi o grande marco. Aqui estão alguns aspectos que eu posso citar. A ascensão de Cromwell após a vitória parlamentar na Guerra Civil Inglesa. Oliver Cromwell emergiu como uma das figuras mais proeminentes. Ele foi um líder militar eficaz, comando as cabeças redondas, ele que organizava as ações. A execução de Carlos I, em 1649, marcou a ruptura radical de um processo para outro, para a gente conseguir implementar a República de Cromwell. O Protetorado, como eu já havia dito, e a Constituição de 1653, que constituiu na introdução do instrumento de governo, que estabeleceu uma nova forma de governo com um parlamento eleito e um sistema executivo liderado por ele. No entanto, o parlamentar tinha uma limitação significativa. A gente pode citar da política religiosa. O protetorado foi um período de grande tolerância religiosa em comparação com épocas anteriores, permitindo a prática de várias denominações protestantes, embora Cromwell ainda buscasse a conformidade com os valores puritanos. A gente pode dizer que as reformas sociais foi uma grande contribuição que ele trouxe, porque foram reformas que visavam a moralidade pública, a educação e a promoção de uma sociedade mais ética. A gente pode citar também, por último, os conflitos internos. O governo de Cromwell enfrentou desafios significativos, incluindo descontentamento entre os militares, rivalidades políticas e tensões religiosas. A falta de um sistema político estável tornou-se evidente. E por último, concluindo tudo, a reforma puritana de Cromwell foi um período de experimentação política e social que deixou a tradicional estrutura de poder na Inglaterra. Embora ela foi curta, foi breve, ela deixou um legado duradouro e que vai tendo marcas até hoje, influenciando a trajetória da política inglesa nas décadas seguintes. Eu vou falar sobre a restauração Stuart. Dando um pouco do contexto histórico do momento, antes da restauração, a Inglaterra estava passando por uma época muito conturbada. O rei Carlos I havia sido executado em 1649 após uma guerra civil, como foi dito anteriormente. Durante esse período, Cromwell assumiu o poder do país e o liderou como certo protetor a ele. Porém, seu governo foi muito rígido e muitas pessoas sentiram falta de uma monarquia e da estabilidade que o rei trazia. Em 1660, após a morte de Cromwell, houve o retorno da monarquia, já que a população estava cansada do governo sem um rei e queria mudar isso. Assim, Carlos II
filho de Carlos I, foi convidado a voltar da França, onde estava exilado, e retomar o seu poder. Carlos II era bem diferente de seu pai. Ele era mais descontraído e carismático, o que fazia dele uma figura muito popular na Inglaterra. Durante seu reinado, a cultura e as artes começaram a florescer novamente e ter visibilidade no país. O teatro, por exemplo, voltou a ser popular, e a ciência começou a se desenvolver com maior liberdade. Porém, durante seu reinado, Carlos II teve que lidar com tensões entre os católicos e protestantes, além de conflitos políticos. Ele também não tinha todo o poder que os reis costumavam ter, já que, no período que assumiu, o parlamento estava ganhando muita influência no país. Vou falar também da Revolução Gloriosa. E contextualizando um pouco, posso dizer que antes da Revolução, o rei Jaime II, que estava no trono, havia um certo problema juntamente à população, pois ele era católico em um país que era majoritariamente protestante, e suas decisões começaram a deixar a população nervosa e insatisfeita. Muitas pessoas temiam que ele estivesse tentando restaurar o catolicismo como religião principal na Inglaterra, o que não agradava nada à elite protestante e nem ao parlamento. Jaime II começou a ignorar o parlamento e tomar decisões sozinhos, o que não era nada bem visto pela sociedade e nem pelo parlamento. O povo estava cansado de um rei que parecia querer todo o poder do mundo. Então, os líderes protestantes se uniram e decidiram agir contra o rei. Os protestantes convidaram Guilherme de Orange, um príncipe da Holanda, um príncipe protestante da Holanda, e sua esposa Maria, filha de Jaime II, para tomarem o trono. Em 1688, Guilherme e suas tropas invadiram a Inglaterra, e Jaime II, ao ver que estava em apuros, decidiu fugir para a França onde já estava exilado anteriormente. O resultado da Revolução Gloriosa é que não houve muito derramamento de sangue. Em vez de uma guerra sangrenta como outras, foi mais uma troca de poder, pois foi apenas a troca do pai sair para a filha entrar. E em 1689, Guilherme e Maria foram coroados os novos monarcas, mas apenas com uma condição: eles teriam que respeitar os direitos do parlamento. Isso foi muito importante, pois limitou o poder do rei e começou a mudar o sistema político inglês atual. A Revolução Gloriosa teve um impacto que é visto como um passo fundamental para a democracia na Inglaterra, pois ela garantiu que os monarcas não pudessem governar sozinhos e que o parlamento tivesse um papel importante nas decisões do governo e do país. Ou seja, a Revolução Gloriosa foi apenas uma mudança pacífica de poder, que ajudou a estabelecer um governo mais equilibrado, onde o rei não poderia fazer só o que quisesse, e sim o que era proposto pelo parlamento e ele teria que seguir. Isso preparou o terreno para a democracia moderna que vemos hoje no país europeu. Uma pessoa muito importante para a Revolução Gloriosa foi John Locke, que é considerado o pai do liberalismo político. Locke desenvolveu uma teoria de governo limitado com a qual pretendia legitimar o povo ao sistema de governo instalado na Inglaterra, como resultado da Revolução Gloriosa. Locke também apoiou Guilherme de Orange a assumir o trono junto à sua esposa em 1689. Pronto. O filme Morte ao Rei retrata um momento importante da história, focando na luta pelo poder e nas consequências das decisões dos líderes. Ele mostra como a ambição e as rivalidades podem levar aos conflitos e tragédias. A narrativa é envolvente, mas às vezes pode ser confusa, especialmente para quem não conhece bem o contexto histórico. As batalhas são bem representadas com cenários que ajudam a entender a época, mas falta um aprofundamento dos personagens, o que poderia tornar a história mais emocionante. Além disso, a trilha sonora contribui para criar uma atmosfera mais intensa, destacando os momentos de tensão e de drama. Mas o filme poderia ter explorado mais as consequências das ações dos personagens
na vida das pessoas comuns. Mas, em resumo, assim, A Morte ao Rei é um filme interessante e serve como uma introdução à história, mas poderia oferecer uma visão mais profunda sobre os eventos e as repercussões. É uma boa escolha para quem gosta de história, mas não é totalmente perfeito.